4h13. Tem notícia importante sobre planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, colocou em 15,5% o limite para reajuste dos planos de saúde individuais ou familiares. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o advogado especialista em direito à saúde, Marcos Patulo. Muito obrigado por nos atender. Como vai o senhor? Uma boa tarde. Olá, boa tarde, Fábio. Tudo bem? É um prazer falar com vocês, à tua disposição. Me parece que em mais de 2 décadas esse é o maior aumento, né? Esse é o maior aumento da série histórica da ANS, desde a criação da agência lá nos anos 2000, e é um reajuste que vai impactar bastante no orçamento das famílias e que preocupa bastante por conta da situação econômica que a gente vive, uma situação de uma inflação bastante elevada, sobre todos os pontos de vista, de alimento, de combustível, agora também o plano de saúde subindo nesse percentual de 15,5%, e também numa situação de desemprego e dando uma recuperação econômica bastante complicada que o Brasil vive, então é uma situação que preocupa bastante o consumidor. A base de cálculo é o ano passado, quando muitos planos resolveram reduzir suas mensalidades, só que muita gente não teve novamente ganhos de renda para conseguir igualar agora o aumento de 15,5%. Pense, por exemplo, quem está em casa agora, teve um aumento de 15,5% nos últimos 12 meses. Por que a ANS decidiu por esse valor? Então, esse valor ele é calculado com base nas informações que a agência tem com relação a um suposto aumento de despesas médicas das operadoras. Isso é uma questão que precisa ser discutida. Agora acabou de ser aprovado esse aumento, mas as operadoras alegam esse aumento de despesas assistenciais, só que é uma questão realmente complicada, porque, por outro lado, nós temos a situação do consumidor que, com certeza, não teve um aumento proporcional na renda. E a pergunta que fica é, será que o consumidor vai conseguir arcar com a mensalidade a partir de agora? Os planos individuais, que já são minoria do mercado, já são um produto e um serviço tão caro tanto no sentido de que o consumidor ele aprecia muito esse serviço, mas caro também porque ele impacta de uma forma bastante importante no orçamento e acaba ficar ainda mais elevado. Então, é uma situação que preocupa bastante o consumidor. Doutor Marcos, o senhor citou um ponto importante aí. Mais de 77% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida. Isso pode deixar as famílias ainda mais endividadas. E aí, vamos aos direitos agora das pessoas que, porventura, não conseguirem pagar por esse reajuste de mais de 15%, ou se querem de alguma forma trocar de plano de saúde. Vamos às orientações, por favor. Essa é uma pergunta bastante importante, mas de uma resposta que ela é complexa, justamente porque a minoria dos contratos, os contratos individuais, eles representam uma minoria do mercado, mais ou menos 20%, que vão sofrer esse reajuste de 15,5%. E a questão o contrato individual não só ele é minoria, como ele é um produto escasso. Não é fácil hoje ir no mercado e contratar um plano de saúde individual. O consumidor ele tem dificuldade de contratar plano individual. E normalmente esses reajustes eles acabam impactando os consumidores idosos. Que nós não podemos esquecer que os consumidores idosos eles sofrem o reajuste anual, que é esse que a ANS autorizou, mas muitos também acabam sofrendo reajuste por faixa etária, que impacta de forma decisiva também, né? Acaba acumulando com o reajuste anual e, às vezes, faz com que a mensalidade do consumidor cresça de forma exponencial. E esse consumidor, principalmente os mais vulneráveis, e aqui eu chamo a atenção justamente para os consumidores idosos, que são os consumidores mais vulneráveis nesse tipo de contratação, que eles não vão conseguir simplesmente sair desse plano e ter facilidade para encontrar um novo plano para contratar no mercado. É uma situação bastante complicada, né? E também um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é para os planos coletivos. Esse reajuste de 15,5% é para os planos individuais. Só que os planos coletivos eles não têm os reajustes regulamentados pela ANS. Eles representam a grande maioria dos planos de saúde que nós temos hoje no mercado. Representa mais ou menos 80% das contratações.
A questão é, se o reajuste dos planos individuais ficou em 15,5%, quanto será que vai ser o reajuste dos planos coletivos? Certamente, e historicamente nós temos visto isso, vai ser um valor muito maior do que esses 15,5% dos individuais. E aí a situação fica bastante complicada, porque o consumidor, se não conseguir arcar, e aqui eu estou me referindo especificamente para os planos coletivos, se ele não conseguir arcar, ele pode ter o plano cancelado. E aí a pergunta que se faz, né? Como que esse consumidor pode reagir a isso, né? Para os planos individuais, uma contestação judicial é complicada, porque o reajuste ele é autorizado pela agência, então se ele tem uma validação da agência, raramente o Poder Judiciário vai interferir nesse índice de 15,5%. Agora, para os planos coletivos, é possível sim, se o reajuste for aplicado de forma obscura e sem o devido esclarecimento, que o consumidor ingresse com uma medida judicial para questionar esse reajuste. Ou seja, podemos estar diante de uma bolha de gente que não consegue pagar e perde direito ao plano de saúde, vai precisar do sistema único de saúde, vai sobrecarregar ainda mais o sistema único de saúde, que já é sobrecarregado, por mais que tenha operado no limite, porém salvando muitas vidas durante essa pandemia da Covid-19, mas é isso, né? A situação financeira do brasileiro não está nada fácil, o aumento de 15,5% só dificulta a situação. Eu gostaria, antes da gente encerrar, falar um pouquinho aqui para quem está nos acompanhando e foi pego de surpresa com esse reajuste, essa reunião da ANS, que já está marcada, mas muita gente não sabia. A partir de quando começa a valer? O que pode fazer agora o consumidor, na verdade o segurado do plano de saúde, diante desse aumento? Tem alguma chance de, talvez, renegociar com a própria operadora para um plano com uma pontuação menor, digamos assim, mas com um valor mais barato? Quais são as orientações diante disso? Então, esse reajuste ele tem como base de maio agora de 2022, ele vai servir para o reajuste dos contratos que fazem aniversário até abril de 2023. Então, ele vai ter essa janela de aplicação. E o consumidor, o que ele pode tentar fazer, se ele não conseguir arcar, é tentar ver se a operadora consegue fornecer um plano de saúde, às vezes com uma cobertura menor, fazer o que a gente chama de downgrade, né, que seria a diminuição da categoria do plano. Ele vai ter uma rede menor, né, de prestadores, só que ao mesmo tempo ele vai ter uma diminuição proporcional na mensalidade. Essa é uma opção. Outra opção seria o consumidor procurar o que a gente chama de portabilidade de carências, que seria contratar um novo plano no mercado, aproveitando as carências que ele já cumpriu na atual contratação. Com relação a esse ponto, a única questão é que dificilmente ele vai achar um outro plano individual compatível ao dele, porque os planos individuais eles estão em escassez no mercado. Então, provavelmente ele vai achar planos para portabilidade que são planos coletivos. E daí a gente entra num ciclo vicioso, porque se o plano individual já está sofrendo esse reajuste de 15,5% e já está ficando muito caro, o consumidor não vai conseguir arcar e vai procurar um plano no mercado e vai contratar um plano coletivo. O plano coletivo, embora no primeiro momento ele possa ser mais acessível, ele, ao longo dos anos, ele acaba ficando mais caro para o consumidor, justamente porque o reajuste não é regulamentado pela ANS e, historicamente, é superior ao dos planos individuais. Então, assim, é uma situação bastante complicada, complexa, e que certamente vai gerar bastante discussão de agora em diante, porque o mercado da saúde suplementar precisa enfrentar esse tema, principalmente o da escassez de planos individuais. O ideal seria a agência atuar para tornar mais atrativo e incentivar que as operadoras coloquem mais planos individuais para serem comercializados, justamente para gerar uma maior competição no mercado e permitir que o consumidor, diante dessa situação, tivesse opções para contratar novos planos de saúde e não ficar refém apenas de contratar planos coletivos que, com o passar do tempo, acaba gerando o mesmo problema, justamente porque o reajuste não é regulamentado pela agência. Nós estamos falando pelo menos de 8 milhões de pessoas diretamente envolvidas nos planos individuais, como o próprio Dr. Marcos Patudo falou. Gostaria de agradecer ao senhor pelo seu tempo, pelas respostas também. Marcos Patulo, advogado especialista em direito à saúde. Até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço. Até um prazer falar com você. Até uma próxima oportunidade. Igualmente.